Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Então, vamos ao livro de hoje, que vocês já conhecem, que eu já falei de outros vídeos. O livro é um livro bastante conhecido, é esse aqui, A Sombra do Vento. A Sombra do Vento é um best-seller, na verdade, mas eu não conhecia. Alguns fatos me levaram até esse livro, é um negócio meio misterioso. Tão misterioso quanto a história que tem aqui dentro. Este é um livro de mistério. Já eu chego nele propriamente dito. Eu estava na livraria do Sebo Pindorama, aqui em Brasília, na W3. Simpatizei com a capa do livro, vi aqui que é um best-seller e tal, em espanhol, juntei tudo, sabe? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Nunca tinha ouvido falar desse livro. Ninguém me falou dele antes, não vi em lugar nenhum, não conhecia. Aí aconteceu uma série de fatos logo depois disso. Parece um pouco, lembra um pouco a história do livro. Não chega nem perto, mas lembra um pouco. Eu peguei o livro sem nenhuma indicação, sem nada. Alguns dias depois, minha amiga Jeane Araújo, que é uma leitora atenta, escreveu lá no Facebook, botou lá a capa do livro no Facebook, dizendo que era um dos livros preferidos dela e tal, né, fazendo aqueles elogios ao livro, que era uma das coisas melhores que ela tinha lido. Aí, bom, peguei esse livro aqui por coincidência. Alguns dias depois, eu vejo também na internet, poucos dias depois, foi agora há pouco, a notícia de que o autor, o Zafón, Carlos Ruiz Zafón, tinha acabado de morrer. Ele morreu jovem, acho que teve um infarto, não lembro bem. Morreu e foi aquela comoção, porque ele tem leitores no mundo inteiro, tem uma legião. Os booktubers adoram esse cara. Eles adoram, assim. Eu vi vários vídeos sobre ele, porque eu fiquei inseguro, porque na verdade, eu tive problemas com o livro, ao contrário de todo mundo. E aí eu fui ver o que é que eles achavam, mas é todo mundo unânime, só eu que tive problema com o livro. Enfim, o Zafón morreu, né, poucos dias depois de eu comprar o livro, que eu não conhecia. E aí eu botei uma notinha no Facebook sobre isso, e aí a minha amiga Cíntia Campos, que também é uma leitora muito atenta, disse, você deixou um recado lá para mim, você vai adorar o Zafón. Ok, então vamos aí. Era o quinto livro da minha série de 30 desse mês, entre o dia 12 de junho e 2 de julho. Eu deixei, era o último, eu quase que mudava a ordem para ler ele primeiro, mas acabei obedecendo. Para minha surpresa, os livros para mim são como filmes. Às vezes eu vou ver um filme que ninguém gosta e eu gosto. Às vezes eu vou ver que todo mundo está gostando e tal, e eu fico meio assim. Tem muito a ver com o seu estado emocional naquele momento. Às vezes eu vejo um filme, não gosto muito. Aí, 5 anos depois eu revejo e gosto pra caramba do filme, entendeu? Tem isso, tem esse lado, a expectativa da que a gente tem, o momento que você está. Tem um emocional na tela, ou no livro, e tem um emocional seu que interfere. E pode causar esse tipo de reação. A gente não é uma máquina de ler, de avaliar, de sair, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu comecei a ler. Não é um livro difícil, de jeito nenhum, é uma linguagem normal, né? Bem feita, bem escrito. Mas eu comecei a ter problemas porque no miolo, quando eu cheguei, o início você vai tranquilo. O miolo do livro, assim, grande parte dele, até chegar assim, no último terço, ele dá muita informação para você. Muita. Você precisa processar muita informação. É uma trama muito rocambolesca sobre um garoto que é levado pelo pai a um lugar que é conhecido, chamado Cemitério dos Livros Esquecidos, em Barcelona. E ele escolhe um livro lá para ele, que é uma tradição, e a partir ele fica curioso pelo autor desse livro e vai atrás. Não precisa dizer mais do que isso, vai tentar localizar o autor desse livro, ao mesmo tempo em que alguém está sumindo com os livros desse autor. Tem algum desconhecido aí que quando ele não consegue comprar os livros que ele encontra, ele toca fogo no depósito onde o livro está, esse tipo de coisa. Eu fiquei interessado nesse veio aí. Por que apagar a obra de um autor? Isso foi o que mais foi me segurando no livro. Mas o livro não vai por aí, ele vai por outro caminho. Ele é um emaranhado de tramas misteriosas em torno da identificação da descoberta de onde é que está esse autor, de onde é que foi parar, ele supostamente morreu. Então ele investe muito mais em contar essa história do que especular um pouco mais sobre isso. Por que apagar a obra de alguém? Eu fico me lembrando daquelas coisas stalinistas de apagar Trotsky, por exemplo, da história, né? Então apaga das fotos, me lembrando desse tipo de coisa.
Eu tenho história pessoal da minha família, que eu tenho uma tia do meu lado paterno, que eu só fui tomar conhecimento dela, tia Margarida, quando eu tinha mais de 30 anos, porque a família não falava dela. Era como se ela não existisse. Apagaram a tia Margarida da história da família. Eu tenho uma profunda admiração por ela. Eu escrevi uma peça de teatro por causa dela, ganhei um prêmio, foi bacana tudo. Porque eu fiquei tocado pela história dela. Ela era uma pessoa à frente do tempo. A família do meu pai era muito conservadora e ela furou um pouco esse bloqueio. E ao fazer isso, ela quebrou certos preceitos familiares e foi esquecida. Ela morreu também, né? E aí ninguém nos falava mais dela. Eu, com mais de 30 anos, fiquei sabendo dessa pessoa. Estou dizendo isso para deixar claro para vocês como esse negócio de apagar, sumir com os livros de alguém, me pareceu um caminho interessante. Mas o livro não vai por aí. O livro investe mais no emaranhado de tramas, certo? Para você ficar curioso, para ir decifrando aquilo aos poucos. E ele lhe obriga a processar um monte de informação, muita informação. O tempo todo aparece uma pessoa nova que abre logo uma nova gaveta de revelações, e dentro daquela gaveta tem uma subgaveta que leva a outra. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E recentemente eu tenho gostado mais de ler livros mais simples, que partem de pequenos elementos, para a partir daqueles pequenos elementos, fazer uma especulação geral sobre a vida, sobre por que a gente está aqui, quem somos nós, enfim, tudo isso. Aos pouquinhos, mas a partir de pequenos elementos. É o momento que eu estou. Se eu tivesse no momento de ler livros de tramas intricadas, talvez eu tivesse gostado mais. Mas você sempre dá uma chance para o livro, claro, né? E eu não sou de abandonar livros, não consigo abandonar livros. Só me lembro de 2 que eu abandonei, e não foi porque os livros eram ruins. Depois eu faço outro vídeo sobre isso. E continuei lendo, e o último texto do livro, ele meio que lhe recompensa por isso. Como se ele recompensasse por isso, porque ele sai resolvendo de uma maneira bastante interessante. E tem um final que eu não vou dizer, mas eu vou dizer que é um final confortável para o leitor. Este é um livro confortável, tá? Se você não quer ficar muito agoniado, se você está um pouco angustiado com algo, é um livro bom para esse momento. Talvez ele seja tão querido por isso, porque ele é um livro, nesses termos, confortável para o leitor. Tem um final redondinho para o leitor e tal. Poderia ser, eu fico imaginando isso aqui, poderia ser um outro livro, a mesma premissa da origem a um outro livro, muito diferente, que também seria um grande livro se ele investisse mais nisso que eu falei agora há pouco, né? Esses caminhos de alguém de você ter uma obra incômoda que ela some, ela desaparece, mas não é o caminho dele. E tem brindes maravilhosos dentro do livro, como, por exemplo, tem um personagem muito bom, chama Fermin, e ele solta frases do livro inteiro. Vou só ler 2 delas aqui para vocês, que vale, para além dessa trama intricada, que acaba se explicando, mas ele vale a leitura. O Fermin diz assim, ó: o dinheiro é como qualquer outro vírus, uma vez que apodrece a alma de quem o hospeda, parte em busca de carne fresca. Quer ver outra? O modo mais eficaz de tornar os pobres inofensivos é ensiná-los a querer imitar os ricos. Este é o Fermin. Este é um livro também que tem junto, ele parece que eu não diria que é um livro que faz citações de estilos, né? Mas faz homenagens a estilos. Ele cabe nele aqui, na contracapa está indicado aqui, que aqui tem um pouco de Edgar Allan Poe, tem um pouco de Alexandre Dumas, Victor Hugo, é verdade. Mas é um livro de cenários e situações muito sombrias. Nesse livro aqui você vai encontrar, olha só, eu fiz uma listinha para não me perder. Você vai encontrar mulheres presas dentro de um quarto. Você vai encontrar casas assombradas em ruínas, abandonadas, se acabando, cheia de corredores internos sombrios, geladas, escuras. Você vai encontrar homem desaparecido, você vai encontrar mulher esfaqueada, você vai encontrar uma criada africana que dá cabo dos patrões, você vai encontrar cartas que não chegam aos seus destinatários, você vai encontrar uma biblioteca meio Jorge Luiz Borges, mas o livro é bem diferente, não tem aquela elegância distanciada e metalinguística do livro de Jorge Luiz Borges, claro, que é outra história, mas tem lá, tem bibliotecas em labirintos. Você vai encontrar tumbas no porão, noites de frio e chuva. Tudo isso está dentro desse livro. Todos esses elementos estão aqui dentro desse livro aqui. Ele é sombrio como essa capa. A Barcelona que está aqui é a Barcelona fria, escura, que começa logo depois do fim no início do livro, no fim da Guerra Civil Espanhola.
Tem vários trechos durante a Guerra Civil Espanhola. É interessante para vocês saber como foi dramática a Guerra Civil Espanhola, especificamente em Barcelona. Para mim, na minha experiência de leitura agora, talvez se eu ler esse livro daqui a 5 anos eu tenha outra impressão. Ele foi um pouco difícil, acabou sendo um pouco difícil, eu não esperava. Talvez a coisa também da expectativa, né? Sempre que falam que lhe criam grande expectativa por um livro, e a gente faz isso na boa, não faz, né? Eu mesmo estou fazendo isso aqui o tempo todo. Mas às vezes você desenvolve na outra pessoa que você está falando uma expectativa tão grande que atrapalha um pouco às vezes, né? Mas mesmo assim, ó, Jeane, Cíntia, obrigado pela dica. Aqui a Sombra do Vento. Preciso fazer um pequeno acréscimo aqui. Esqueci de lembrar que com o final da Sombra do Vento, eu completo aqui a minha série de 5 livros entre o período de 12 de junho a 12 de julho. Hoje são 10. Estou gravando isso no dia 10. Então me sobraram ainda 2 dias, né? Com 2 dias de antecedência eu terminei. Só para lembrar para vocês, comecei com The Unknowns. Tem um vídeo específico sobre ele aqui. Depois veio o Guarani, que me rendeu 2 vídeos, porque eu precisava explicar uma série de coisas na minha veemente defesa desse livro injustiçado. Depois veio o Franizoe, né? Os relançamentos de J.D. Salinger. Depois veio o Antônio Lobo Antunes, que eu gostei pra caramba. Cada dia que passa eu percebo que eu gostei muito. Talvez o fato de ter tido dificuldades com A Sombra do Vento, que é um livro com que ninguém tem dificuldade, se explique pelo fato de eu ter gostado tanto desse outro aqui e não ter percebido. Agora eu me dou conta quanto eu gostei disso, que é um livro mais minimalista, parte de uma situação muito pequena, muito específica, e com isso ele vai abrindo e especulando sobre várias coisas em torno do coitado de nós outros aqui, os seres humanos. Mas enfim, Antônio Lobo Antunes, e fechou com A Sombra do Vento. Sobraram 2 dias, 3. Terminei de ler ontem. Vou aproveitar essa sobrinha de 3 dias para ler um extra aqui, ó. Um livro novinho. Eu não fico lendo só livros antigos, não. Sobre os ossos dos mortos, dessa autora polonesa, Olga Impronunciável, que eu não sabia ganhou o prêmio Nobel. Esse é um livro que parte de uma situação mínima e vai ampliando, justamente o que eu estava querendo. Então, vai ser o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo.